Boa noite, que bom estar com você mais uma vez, um prazer muito grande os momentos passar juntos. Para mim é gratificante, para você espero que seja benéfico. Verifique, nós estamos às portas de um grande evento, de uma grande comemoração que tem mexido com as pessoas de nosso país de uma forma bem acelerada. Nós estamos às portas do que o povo diz a celebração da Páscoa. Agora, pense comigo o seguinte, por incrível que pareça como as coisas têm mudado, infelizmente, muitas pessoas têm sido despertadas de uma forma excessiva para apreciação pelo capitalismo. E sabendo disso, o inimigo procurou desenvolver uma forma de associar o desejo pelo capitalismo com a ansiedade que muitas pessoas têm pelo paladar, pelos desejos da carne. Diante dessa cena, ele conseguiu contornar o clima e levar as pessoas a um aspecto um tanto diferente também nessa comemoração, além de muitas outras coisas. Verifique o seguinte, na Páscoa, o que se comemora? Normalmente se diz a ressurreição de Jesus, isso é o que todo mundo fala. Mas se nós formos levar em consideração, você vai observar que a coisa não é tão assim como eles estão pregando, não. Um pouco diferente. Porque, na verdade, a Páscoa, quando foi introduzida, ela proclamava a libertação do povo de Israel, a escravidão do Egito. E que também, pela fé, simbolizava lá na frente o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo pelos pecados da humanidade. Você está notando que ela tem uma dupla conotação, a libertação de Israel do Egito e depois, pela fé, eles já estavam vendo a libertação do povo de Israel, libertação dos pecados pelo sacrifício de Jesus. Então, agora verifique com o que se fazia essa comemoração. Lá na saída do Egito, na noite que antecedeu os momentos da saída, eles comemoraram com o sacrifício de um cordeiro e usando com ervas amargas. Olha, um cordeiro. E no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 29, nós encontramos João, o Batista, quando viu que Jesus vinha para ele, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, você nota que aquele cordeiro lá do sacrifício do Egito já estava simbolizando que no futuro Jesus iria como Cordeiro de Deus para tirar os pecados da humanidade. Então, agora vamos dar uma observada no que diz respeito ao seguinte. Primeiro ponto importante, um cordeiro. E o cordeiro era símbolo de pureza. E, por sinal, no livro de Levíticos, no capítulo 11, verso 2 e 3, mostra que ele se enquadra nos traços de um animal limpo. O cordeiro limpo, representando a Jesus. E tinha que ser sem defeito, ainda com uma série de exigências para poder se encaixar direitinho. Agora, por incrível que pareça, a humanidade, as tradições, de acordo com a implantação do século XIX na Europa, a Europa, um berço de muitas coisas, que também trouxe algumas coisas que estavam fora do contexto, inclusive essa tradição dos europeus que veio expandindo e que chegou também até o Brasil. Onde agora eles introduziram não um cordeiro, mas introduziram um coelho, completamente diferente do que nós encontramos nos escritos sagrados. Porque se você for dar uma olhadinha no que diz o Evangelho, aliás, o livro de Levíticos, no capítulo 11, no verso 5, diz que o coelho é um animal imundo. Só para você ter uma noção. O coelho se destaca como imundo. Então, um contraste muito grande. Jesus representado num cordeiro, que é um animal limpo, e o inimigo bota na cabeça das pessoas a tradição. E a tradição, então, cria um coelho, que queria dizer que era o símbolo da fertilidade. Olha, fertilidade tem nada a ver uma coisa com a outra. E com essa daí, joga um animal imundo. O inimigo é tão ousado, ele é tão sujo, que em vez de ele não se contenta com ele ser sujo, e ele quer passar a ideia dessa imundície toda para a humanidade. E agora usa o coelho, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, só para você ter uma noção. E mais ainda, que nós sabemos que o coelho é mamífero, e sabemos também que o cordeiro, a ovelha, também é mamífero. E agora, olha aqui que ele introduz, coelho com ovos. Coelho com ovos, que coisa, não tem. Gente, estamos indo no conto
Não tem lógica. Vamos raciocinar um pouquinho. Vamos raciocinar um pouquinho. Olha, se nós fôssemos dar uma olhadinha rápida, o povo diz que o dia 1º de abril é o dia da mentira. Mas aqui eles estão contando mentira em outra data. E no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 44, diz que o pai da mentira é o diabo. Só para a gente ter uma noçãozinha. E se nós aderirmos à mentira, que é fruto das suas ideias próprias, então nós estamos nos submetendo, até a Bíblia fala, vós quereis servir a vosso pai, que é mentiroso e pai da mentira, e que não se firmou na verdade. E quando fala mentira, fala que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, que cena! Então, se nós agregarmos, se nós aceitarmos a ideia de que o coelho é o símbolo da fertilidade e que os ovos de Páscoa veio... Não, aí nós não estamos comemorando nada como Deus quer, completamente fora do contexto. Vamos raciocinar um pouquinho. E tem mais. No meu tempo de criança, como a gente não tinha recursos, e naquele tempo nem se falava tanto, com tanta empolgação, porque hoje em qualquer lugar você vê falar aí dos ovos de Páscoa, que são ovos de chocolate. Vamos dizer um pouquinho rapidinho sobre o chocolate. Então, naquele tempo era ovos de galinha que minha mãe coloria e botava lá para a gente comer, para a gente se servir. Só para você ter uma noção como que era a situação. Mas o capitalismo foi crescendo, foi invadindo de uma forma e veio da Europa para o Brasil e chegou nessa velocidade que o povo não consegue passar o que diz o domingo da Páscoa sem botar chocolate na boca. Agora verifique o seguinte, já que a questão está relacionada agora ao chocolate, vamos dizer que nós encontramos aqui o seguinte, primeira coisa, olha que o inimigo consegue levar as pessoas a aceitarem o chocolate, por incrível, olha, coelho é imundo, é mentira, entendeu que não bota ovo, tá certo? E depois de tudo agora ovo de chocolate. Completamente, é químico, e olha aqui que diz, olha, só para você ter uma noção, o chocolate ele tem a teobromina, tá certo? E o que é a teobromina? Na verdade, é um alcaloide encontrado no cacau e pode causar os seguintes problemas, só para você ter uma noção dos problemas que ele causa. Então nós temos aqui o seguinte: nervosismo, taquicardia, dor de cabeça e, em casos mais graves, vômito e convulsões. Só para você ter uma noção. E as pessoas estão se deleitando e investindo na sua debilidade. Estão gastando para ficar doente. Estão gastando para sofrer. Isso é só para você ter uma noção. E o inimigo está batendo palma porque ele está conseguindo os objetivos. Ele está feliz da vida, o povo está cedendo, o povo está gostando do que eu estou implantando, está preferindo fazer a minha vontade, diz o inimigo, do que a vontade de Deus. Escarnecendo de Deus por causa do procedimento de uma humanidade que não está levando em consideração as coisas que Deus pede. Isso é para a gente ter uma noção. Diante dessa cena, nós precisamos de admitir uma coisa, precisamos levar a sério. Reverter, se você reverter e olhar na posição correta das coisas, leve em consideração. Primeira coisa, você vai fazer o que é certo, você vai se abster da mentira, vai evitar o nocivo e se poupar de possíveis problemas danosos para a sua saúde. E taquicardia, você não sei se você já sentiu como o negócio bate acelerado, não é brincadeira não, tá certo? Então, levar em consideração. Entender que Deus está querendo o melhor para você. Olha bem, se você for dar uma olhadinha no Evangelho de Mateus, capítulo 15, no verso 3, quando estão falando, já que a questão é, não, é tradição, vamos dizer que Jesus fala sobre a tradição. Porém, respondendo, Jesus disse-lhes, por que transgredis vós também os meus mandamentos por causa das vossas tradições? Mateus, capítulo 15, verso 3. Então, deixando de obedecer a Deus por causa da tradição. Isso aconteceu lá no tempo de Jesus e é o que está acontecendo nos nossos dias da mesma forma. Só para ter uma noçãozinha,
Dá para perceber o quadro? É isso aí. É esse o fator. E veja só o seguinte, Pedro, nesse caso, ele usa uma linguagem um pouco diferente. Se você for dar uma olhadinha, você vai encontrar no livro de Atos, capítulo 5, verso 29. Se vocês estão querendo seguir as tradições, então Pedro diz assim, olha, quando apertaram a Pedro para desobedecer as ordens de Deus, então ele diz, porém, respondendo Pedro, disse, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Você vai ficar com as tradições para ser incriminado e repreendido por Jesus? Vai desobedecer a Deus para ficar com as tradições? Não esqueça, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu também gostava de chocolate. Mas um dia aconteceu uma coisa interessante. Eu fiz uma oração. E na minha oração eu disse assim, Senhor, tira de mim o gosto pelas coisas nocivas. E interessante que quando eu fiz essa oração, eu não pensei no chocolate. Eu pensei no geral, as coisas que são nocivas. Talvez se eu tivesse pensado de uma forma específica no chocolate, talvez eu tivesse até feito a oração um pouco diferente, porque eu gostava de verdade do chocolate. No entanto, quando eu menos percebi, junto com muitas coisas nocivas, saiu de mim o gosto pelo chocolate. E interessante, passaram-se um tempo, não sei quanto tempo passou, mas depois disso eu fui convidado e fui levado à fábrica da Garoto, em Vila Velha, no Espírito Santo, para ser bem preciso. E lá dentro, olhando todas as coisas, chocolates os mais variados, em sabores, em formato, em cores, em tudo. Eu não senti a mínima. Era como se eu estivesse pegando, talvez, uma coisa assim. Você bota isso aqui na boca? Não, nem eu. E eu cheguei a pegar no produto assim, olha, mas não senti nenhum, nada. Então, essa é a questão. Se você tem dificuldade, mas entendeu que é prejudicial à sua saúde, e eu fico muito triste, quando vejo que muitas vezes nas portas das igrejas, no domingo ou às vezes até no sábado de manhã, é a Páscoa, aí acabam dando chocolate para as crianças, para os membros da igreja, intoxicando. Vicia, tá certo? Causa esses problemas mais variados, tem um índice muito grande de gordura, tem um índice grande de açúcar. Está notando como que é? E aí, como é que nós vamos ficar? Onde fica a nossa saúde? Sabe o que diz o apóstolo Paulo? Em Romanos capítulo 12, no verso 2, eu tenho aqui as seguintes palavras. E não sedes conformado com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento. Não se conforme porque, mas todo mundo, sim, todo mundo menos eu. Então não é todo mundo, é quase todo mundo. É quase todo mundo, mas eu não estou no meio de todo mundo. Então, entenda que é para o seu bem. Nas palavras de Paulo, Deus diz, não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Se você entendeu, você tem que se renovar, você tem que deixar, para o seu bem. Ninguém vai te obrigar, mas lembra de uma coisa, se você desobedecer, você vai sofrer as possíveis consequências que eu estive lendo aqui. Se não todas, mas se você já sofreu uma ou duas delas, para mim já é muito. Então, vamos levar a sério, pensar, ler, estudar e pedir força a Deus para praticar. Abandonar essas coisas, não ceder à influência do mundo. Porque todo mundo faz, eu vou fazer também? Não. Eu não quero fazer pela graça de Deus. E o meu conselho para você, cuide, leve a sério, se interesse por esse assunto. Peça força a Deus que Ele vai te ajudar. E você vai vencer também. Então, livre dessas coisas nocivas, mais saúde nessa terra, mente lúcida para compreender as coisas de Deus e se preparar com mais facilidade para enfrentar o dia da vinda do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima semana com mais um vídeo.